Graça e paz, uma boa tarde a você, um bom dia, uma boa noite. Não sei que hora você está acompanhando essa aula de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso curso do DNA IBM. E hoje nós vamos estar falando aqui da aula número 6 sobre evangelismo. Eu sou o pastor Edinho, faço parte aqui da liderança dessa igreja e é uma grande alegria estar com você hoje. Nós vamos falar então desse tema muito importante para nós como igreja, que é o tema do evangelismo. Nós sabemos que a principal tarefa da Igreja de Cristo e também para cada cristão nessa terra é a evangelização do mundo, fazermos aí discípulos de todas as nações. E se nós queremos obedecer de verdade a grande comissão, fazendo discípulos de todos os povos, nós precisamos com certeza ganhar pessoas para Cristo, e é sobre isso que nós vamos falar nesse estudo de hoje, que é sobre o evangelismo. Talvez você se pergunte, poxa pastor, o que é evangelizar? Nós podemos definir então que evangelização é o ato de compartilhar o evangelho, apresentando de forma compreensível Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de toda a humanidade perdida. Nós sabemos aqui que existem o dom de evangelista, Muitas pessoas, elas desenvolvem habilidades, mas tem pessoas que têm o dom da parte de Deus para evangelizar. Nós temos um primeiro exemplo aqui da pessoa que tem habilidade muito forte sobre o evangelismo pessoal. Ela consegue evangelizar pessoas um a um, com uma habilidade muito grande. Mas também, essa mesma pessoa talvez tenha dificuldade para evangelizar uma quantidade maior de pessoas. Talvez para ela seria melhor somente essa uma pessoa e assim ela faz bem feito. Para muitos não. Já em outro caso, a gente tem o inverso. Às vezes a pessoa no evangelismo individual ela seja um pouco receosa, mas quando é para se falar numa grande multidão, ela tenha uma maior habilidade, ela consegue fazer de uma maneira mais tranquila essa forma de evangelizar, falar de Cristo para muitas pessoas. Nós temos também o terceiro ponto aqui dentro das habilidades do evangelismo, que é aquela pessoa que recebe o dom do evangelismo na área literária, que ela pode aí escrever folhetos, histórias e até livros evangelísticos e consegue também alcançar multidões através dessa habilidade de evangelizar escrevendo. Então, nós temos essas três expressões do dom de evangelista que pode ser expressas, tanto presencialmente como virtualmente por meio das mídias sociais. Nós temos tantas ferramentas hoje e elas alcançam os quatro cantos dessa terra, então claro que o evangelismo também é uma excelente ferramenta da parte de Deus para alcançar todas as pessoas através das mídias, e essa é uma coisa importante para se falar, que muitos têm usado essa ferramenta para alcançar corações nos quatro cantos da terra. Muito bom. A palavra de Deus fala para nós, no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11, nos diz o seguinte, sobre a questão dos dons, como nós falamos agora. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então nós vemos que exatamente como a palavra de Deus nos diz, o evangelho aqui mostra que existe sim o dom do evangelismo. Então a pessoa tem aquela facilidade vinda de Deus para falar do Senhor Jesus para todos. Mas nós sabemos que também que como filhos de Deus, como nós vimos agora aqui, todos nós temos a missão de falarmos de Jesus para as outras pessoas, seja no individual, seja para as multidões. Então, mas todos nós temos essa missão. Um outro trecho também na palavra de Deus nos fala em Marcos capítulo 16, verso 15, fala assim, ele lhes disse,
Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15, a palavra de Deus fala também. Então, nós sabemos, queridos, que é uma grande necessidade e uma missão para todos aqueles que conhecem a Jesus, falarmos dele, falarmos do amor dele, falarmos da salvação que só ele pode nos dar, né? E temos que pregar, precisamos pregar para todas as pessoas que ainda não conhecem o evangelho, para que elas também sejam salvas, assim como nós um dia fomos salvos também. Nós sabemos, né, que é um mandamento para todos nós, independente de termos esse dom ou não. Nós precisamos de fato fazermos isso no poder do Espírito Santo. É uma necessidade para toda a igreja do Senhor Jesus em toda a terra. Mais um texto importante que nós podemos lembrar aqui, é importante falarmos, é o texto de Atos, capítulo 1, verso 8, que nos diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós sabemos, amados, que nós não podemos fazer essa obra se não for no poder do Espírito Santo. Por isso também nós precisamos buscar a Deus e buscarmos de todo o coração para que o Senhor nos use como um instrumento para falarmos de Jesus para as pessoas, seja na nossa família, seja na nossa célula, que é importante. Tivemos, com certeza você já teve aí, né, aula sobre células, falando sobre células. Então, nas nossas células falamos de Cristo, na família, na faculdade, no trabalho, na igreja, em todos os lugares por onde o Senhor nos levar. Nós só podemos falar de Jesus no poder do Espírito Santo, sendo testemunhas dele. Amém? Então, importantíssimo, importantíssimo nós estarmos aí falando sobre o amor de Deus para todos. Nós também sabemos, né, agora finalizando esse ponto sobre o que é evangelizar, um pouquinho, agora a gente falou, agora nós vamos para um segundo ponto também muito importante, que é entendermos que no evangelismo ela envolve uma grande batalha espiritual. Nós sabemos, como falamos agora aqui, que só podemos fazer no poder do Espírito Santo porque envolve uma batalha, óbvio, e essa batalha é contra o inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios. Nós sabemos que muitas das pessoas que ainda não entenderam o Evangelho é porque estão sobre a vida delas, faltando aí, vamos dizer assim, a clareza, o entendimento sobre a palavra de Deus, que por causa de demônios que travam a vida das pessoas, são impedidas de entender e viver o Evangelho, né? Como diz aqui, o evangelismo na igreja sempre envolve uma forte batalha espiritual, porque do ponto de vista espiritual, estamos trabalhando em conjunto com o Espírito Santo, que é uma grande verdade. O Senhor está à frente dessa batalha. E tem um detalhe, para movimentar pessoas das trevas para a luz do reino de Deus. Tirar das mãos de Satanás e levar para o reino do Senhor Jesus. E isso necessariamente implica num confronto de poder. É muito importante entender, queridos, que nós estamos realmente em grande batalha. Muitas vezes, para nós alcançarmos lugares que nós estamos querendo aí conquistar para Deus, para o reino de Deus, é preciso, com certeza, orarmos, jejuarmos, batalharmos por essas almas, para que elas possam ser alcançadas, né? Temos outro texto aqui que vai complementar essa verdade, nos diz aqui, Colossenses 1, verso 13 e verso 14, fala para nós assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O Senhor Jesus, com o seu sacrifício, já nos transportou do reino de trevas e levou para o seu reino, reino de amor, o reino de vida com o Pai, para sempre, para toda a eternidade. E nós temos também um outro texto aqui para fecharmos esse primeiro ponto, que fala assim, Atos 26, 17 e 18, fala assim: eu o livrarei
do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Atos 26 fala isso. Então, queridos, entendendo que existe uma grande batalha. Todas as vezes que estivermos evangelizando alguém, nós precisamos primeiro, claro, orarmos muito, estarmos jejuando para que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse processo de evangelizarmos as pessoas. Sejam uma ou sejam demais, várias pessoas, grupos de pessoas. Isso também é muito importante. Então, por isso nós estamos dizendo, a oração é muito importante para a evangelização. Através delas, enfraquecemos o inimigo e a cegueira espiritual cai. Quando nós oramos, jejuamos, os demônios perdem força e aquelas escamas que ficam na mente das pessoas, elas caem e as pessoas conseguem abrir aí o entendimento para o Evangelho. Isso é muito importante. E aí, através disso, acontece a decisão por Cristo, pela fé, e o novo nascimento vem junto com tudo isso. É importante nós entendermos. Nós temos um outro texto aqui no livro de Mateus, no capítulo 17. Esse texto de Mateus nos conta a história de um menino. E esse menino ele ficava endemoniado. O pai dele tentou levar para os discípulos, mas os discípulos não conseguiram curar esse menino. E aí acabaram levando esse menino aos pés de Jesus, para que Jesus pudesse libertá-lo. E o pai ainda falou para ele, olha, eu levei até os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí ele dizendo que o demônio jogava o menino no fogo, jogava o menino na água, enfim, fazia de tudo com o filho dele, mas ninguém conseguiu curá-lo. Aí Jesus falou para esse pai, falou para os discípulos, olha, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, até quando terei que suportá-lo? Aí falou, traga o meu menino. E aí, no exato momento, quando o menino chegou até Jesus, Jesus expulsou o demônio e o menino voltou à sua normalidade. Mas depois os discípulos perguntaram para ele, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Não conseguimos libertá-lo. E aí Jesus falou sobre a questão do jejum e da oração. Ele fala aqui no finalzinho do versículo, olha, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer-lhe a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas essa espécie só sai pelo jejum e pela oração. Então, amados, é muito importante entendermos que nessa batalha espiritual, como nós estamos falando nesse segundo ponto, que o evangelismo envolve uma batalha espiritual, é imprescindível nós entendermos que nós precisamos jejuar e orar. Precisamos jejuar e orar. Para que o milagre aconteça, para que Deus vá à frente e quebre toda a ação do inimigo na vida dessa pessoa que você está evangelizando, as escamas caem e elas aceitem a Jesus, entendam o que é seguir a Jesus, quem é Jesus e se entreguem para Ele para terem as suas vidas transformadas. Então esse é o segundo ponto muito importante, que é sobre a batalha espiritual no evangelismo. O próximo ponto que nós falaremos aqui é sobre a importância de se evangelizar. Talvez você pergunte, nossa, pastor, mas será que é tão importante nós estarmos fazendo esse trabalho individualmente? Com certeza. Como diz aqui, sem a evangelização da igreja, a igreja encolhe e acaba morrendo. É importante entendermos isso. Tem aqui, um homem chamado Alexandre Duff, um homem de Deus aqui no século XX, e ele fala uma frase muito interessante. A igreja que não evangeliza se fossiliza. Então a igreja que não faz o papel dela evangelizando pessoas, ela encolhe, enrijece, fica estagnada. Por isso é muito importante, queridos, nós falarmos de Jesus para o máximo de pessoas que nós pudermos,
em todos os contextos da nossa vida. Para você entender, dentro dessa importância de se evangelizar, nós temos aqui fundamentos bíblicos sobre o evangelismo que nós vamos compartilhar aqui com você agora, que devem ser expostos aqui com clareza, objetividade, simplicidade. E são os seguintes: o primeiro de tudo, quando nós vamos evangelizar, nós vamos falar primeiro sobre o caráter de Deus, né? O amor, a santidade e a justiça. É muito importante nós falarmos sobre quem é Deus. Essa é a base dentro do evangelismo, dentro de evangelizar. O caráter de Deus. Nós temos 2 textos aqui, depois você pode ler com mais calma. Pegue ele como referência aqui. O primeiro é sobre 1 João, capítulo 4, dos versos 8 a verso 10. E depois você pode pegar também Hebreus, capítulo 9, verso 27 e 28. Então, primeiro é o caráter de Deus. Nós precisamos sempre focar, falarmos quem Deus é, para que as pessoas entendam. O segundo fundamento é importante falarmos sobre a natureza humana pecaminosa. Quem é o ser humano? Primeiro, quem é Deus? Segundo, quem é o ser humano? Por que o ser humano está do jeito que está? Então, a natureza humana pecaminosa, né? O que nós vemos hoje na sociedade? O egoísmo, a incapacidade de agradar a Deus com as boas obras. Nós vemos um estilo de vida totalmente oposto à vontade de Deus. Então, esse é um segundo ponto importante, um outro ponto importante para se falar. Depois do caráter de Deus, nós falamos da natureza humana pecaminosa. Nós temos aí também, como referência, textos que depois você pode ver com mais calma aí na sua casa. Romanos 3:23 fala sobre isso também, a condição do ser humano. Romanos 6:23 também. E Efésios 2:8 e 9. Guarda essa referência. A terceira, depois de falarmos do caráter de Deus e da natureza humana pecaminosa, nós vamos falar de quem? De Jesus Cristo, né? A obra que Jesus Cristo fez, foi por causa dele que nós estamos hoje aqui, felizes, salvos em Cristo, né? Por causa da obra redentora, a sua mediação exclusiva, né? Aquilo que Jesus fez por nós para nos ligarmos a Deus novamente. O ser humano se desligou de Deus por causa do pecado, lá no Jardim do Éden, né? Com Adão e Eva, mas o Senhor Jesus, com o seu sacrifício, nos ligou novamente a Deus. Então, depois de falarmos desses 2 primeiros pontos, o terceiro ponto é nós falarmos de Cristo, mostrarmos que a obra dele nos ligou novamente a Deus. Nós temos aí, né, o texto clássico aí de João 3,16, falando que por tanto amor que Deus teve pelo mundo, ele deu o seu Filho, né? Romanos 3,16, ou melhor, João 3,16, perdão, Romanos 5, 6 a 8 também, um outro texto que você pode procurar e meditar na sua casa, que fala sobre Cristo. E o terceiro, também aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao verso 6. Depois de vermos esses 3 pontos, nós vamos para o último, né? Que é falarmos sobre o livre-arbítrio do ser humano. E também fazemos um apelo à conversão. Quando a pessoa entende exatamente o caráter de Deus, a natureza humana pecaminosa, a obra de Jesus Cristo na cruz e o livre-arbítrio que nós temos para escolher, nós fechamos fazendo um apelo para que a pessoa aceite Jesus e seja salva. Fazemos um apelo para a salvação dela, né? Apocalipse 3:20 é o texto que nós usamos como referência. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus entrará no seu coração, ela abrirá a porta do coração, que só tem maçaneta pelo lado de dentro, e Jesus entrará na vida dela e transformará a vida dela por completo. E o último texto aqui nesse ponto, Romanos 10, do verso 8 ao verso 10, também fala sobre essa questão da transformação
a necessidade que nós temos por aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Cabe lembrar também que sem a pregação do Evangelho, queridos, não há possibilidade de salvação. Nós precisamos falar de Jesus, senão as pessoas não estarão sendo salvas. Por isso nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para pregarmos o Evangelho, tanto em palavras, como também através de um bom exemplo de vida. O nosso testemunho muitas vezes fala mais do que muitas palavras. Importantíssimo nós lembrarmos isso, né? Portanto, vale ressaltar que a evangelização é um processo complexo, de tempo variável, né? Podemos entendê-la como uma grande corrente. Imagina uma grande corrente aqui assim, de metal, com vários elos sendo fabricada. Ela não estará pronta com apenas 3 ou 4 elos. Assim também a evangelização em geral, ela necessita de muitos elos durante vários anos, vários processos, até que todo o processo de evangelização seja concluído, né? Se nós formos imaginar aqui, nós precisamos pensar, né? Olha só, muitas vezes você ouviu o Evangelho, e nem todas as vezes que nós ouvimos o Evangelho nós aceitamos, até que chegou o momento certo, que nós aceitamos a Cristo e demos sequência nesse aprendizado sobre Cristo, nos batizamos e chegamos aonde estamos hoje, né? É como você pudesse imaginar 11 pessoas aqui. A primeira ouviu, a segunda ouviu, a terceira ouviu, a quarta ouviu, a quinta ouviu, a sexta ouviu, a sétima ouviu, a oitava ouviu. Nenhuma delas aceitaram a Cristo. Quando chegou na nona, a pessoa aceitou a Cristo. Mas aí você imagina, dentro desses 11 elos, a nona aceitou a Cristo. A 10ª está lá também, mas para ela chegar na 11, na elo número 11, a 10 precisou ter essa sequência de conhecer a Cristo. E esse elo número 10, ele se chama consolidação. Então, o que nós vemos aqui nesse ponto? É importante sim a pregação do Evangelho e com certeza é importante o consolidar, tornar firme. Quando nós entendemos esse processo, nós entendemos que a pessoa ela se torna firme em Cristo. E se tornando firme, ela segue na missão que Jesus tem para a vida dela. É importantíssimo entendermos isso. Por isso, o início da consolidação ainda faz parte do processo de evangelização. Enquanto nós estamos evangelizando, nós estamos ali consolidando a pessoa, tornando ela firme em Cristo. Até ela descer as águas, depois que ela desce as águas, ela já entra para um outro processo de discipulado, e nós seguimos adiante. Muito bom. Depois de nós entendermos aí a importância de evangelizarmos, nós vamos para um outro ponto também muito interessante e importante. É a nossa prioridade. É a nossa prioridade como igreja de Cristo pregar o Evangelho. Ela precisa, todo discípulo de Jesus prega o Evangelho. Assim como também a oração, a santificação, a meditação na Bíblia, a adoração e o serviço cristão. Tudo isso faz parte de um estilo de vida daquele que é cristão. Então a nossa prioridade, além de evangelizar, nós temos todo esse pacote de ações no nosso estilo de vida, que completa e complementa, vamos dizer assim, um caráter de alguém que ama a Deus, que vive para Deus. Então nós devemos evangelizar, amados, usando várias formas, linguagens, abordagens e estratégias diferentes. O Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre e modelo, ele sempre usou várias estratégias para a evangelização. Nós precisamos aproveitar, nós precisamos aprender, nós precisamos nos dedicar para que possamos aí pôr em prática tudo aquilo que Deus tem como ferramenta para nós, para ganharmos vidas, almas para o reino dele. Nós vamos falar na próxima aula aqui sobre essas estratégias de evangelismo
para alcançar pessoas para Jesus. Deus abençoe. Até na próxima.